Imagina acordar numa segunda-feira. O despertador toca. Você abre os olhos, olha para o relógio e percebe que não precisa correr para o trabalho. Sem trânsito, sem chefe esperando, sem aquela sensação de que a semana acabou de começar e você já está cansado. E não é porque você ganhou na loteria. Não é porque herdou o dinheiro, mas porque, de alguma forma, seu dinheiro está trabalhando por você. Enquanto você dorme, enquanto você toma café, enquanto você passa o dia com a sua família, o dinheiro continua entrando na sua conta. Parece um sonho distante, não é? Mas aqui está algo que pouca gente percebe. A maioria das pessoas passa 30 ou 40 anos trocando tempo por dinheiro, sem nunca aprender a construir renda passiva. E por isso, quando param de trabalhar, a renda simplesmente desaparece. Mas existe um pequeno grupo de pessoas que jogam um jogo completamente diferente. Elas não dependem apenas do salário. Elas constroem ativos que geram dinheiro continuamente. E hoje, você vai entender exatamente como esse jogo funciona. E mais importante, como começar a jogar também. A maioria das pessoas cresce aprendendo apenas uma regra financeira. Estude, arrume um emprego, trabalhe, ganhe salário. E veja, não há absolutamente nada de errado com isso. Trabalhar é digno. Ter uma carreira é importante. Construir uma profissão é algo valioso. O problema não está no trabalho. O problema está em depender exclusivamente dele. Porque existe um detalhe financeiro que quase ninguém comenta. Salário é renda ativa. Isso significa que ele depende diretamente de duas coisas: seu tempo e seu esforço. Se você parar de trabalhar, a renda para. Simples assim. Agora pense em algo curioso. É exatamente por isso que tantas pessoas entram em pânico quando pensam em aposentadoria. Porque, no fundo, elas percebem algo assustador. Toda a estrutura financeira da vida delas depende de continuar trabalhando para sempre. E aqui está um detalhe que muda completamente a perspectiva. Pessoas que acumulam patrimônio ao longo da vida não pensam apenas em salário. Elas pensam em ativos que produzem renda. Essa diferença parece pequena, mas ao longo de 10, 20, 30 anos, ela muda completamente o resultado financeiro de uma pessoa. Antes de qualquer coisa, precisamos esclarecer algo importante. Existe muito mito na internet sobre renda passiva. Algumas pessoas vendem a ideia de que é possível ganhar dinheiro sem fazer absolutamente nada, mas isso não é verdade. Na realidade, renda passiva significa construir ativos que continuam gerando dinheiro mesmo quando você não está trabalhando diretamente neles. Pense em algo muito simples. Imagine que você planta uma árvore. No começo, você precisa preparar a terra, plantar a semente, regar, cuidar da planta, proteger contra pragas. Durante meses, talvez anos. No início parece até que nada está acontecendo. Mas então, um dia, a árvore cresce e começa a dar frutos. Agora imagine que todos os anos essa árvore continua produzindo, sem que você precise plantar novamente. Agora pense nisso no mundo financeiro. Investimentos são como árvores financeiras. Você planta capital hoje para colher renda no futuro. Mas isso não é a parte mais interessante. O verdadeiro poder aparece quando você começa a plantar várias árvores ao longo do tempo. 1, 2, 5, 10. E de repente, você tem uma floresta financeira inteira trabalhando por você. Agora vamos falar de algo muito prático. Quais são os ativos que realmente geram renda passiva? Existem vários, mas alguns são especialmente conhecidos. Um dos mais tradicionais são ações que pagam dividendos. Quando você compra ações de uma empresa, você se torna sócio daquele negócio. E muitas empresas distribuem parte dos lucros aos acionistas. Esses pagamentos são chamados de dividendos. Isso significa que ao longo do tempo, você pode receber renda simplesmente por ser acionista. E aqui está algo interessante. Alguns investidores no mundo inteiro vivem basicamente dessa renda. Outro exemplo muito popular são os fundos imobiliários. Eles funcionam de forma parecida com imóveis tradicionais. Esses fundos investem em propriedades como shoppings, galpões logísticos, hospitais e prédios comerciais. Os aluguéis gerados por esses imóveis são distribuídos aos investidores. Agora preste atenção nisso. Você não precisa comprar um prédio inteiro.
Com pequenas quantias, você pode investir em uma fração desses ativos. Mas ainda existe outro tipo de ativo que muitas pessoas ignoram completamente. E ele cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos anos, surgiu uma nova categoria de renda passiva: ativos digitais. Por exemplo, cursos online, livros digitais, canais de conteúdo, softwares, produtos digitais. Esses ativos funcionam de uma forma diferente dos investimentos tradicionais. Eles exigem muito esforço no início: criar um curso, escrever um livro, construir um canal, desenvolver um produto. Nada disso é fácil, mas depois que o ativo está pronto, ele pode gerar renda por anos, às vezes até por décadas. E aqui está um ponto curioso. Muitos dos maiores empreendedores digitais começaram sozinhos, sem equipe, sem capital, sem investidores, apenas com uma ideia, um computador e consistência. Mas isso ainda não é a parte mais importante, porque renda passiva não depende apenas de ativos, ela depende de algo ainda mais profundo. Existe uma diferença profunda entre duas formas de pensar sobre dinheiro. A primeira mentalidade é esta: quanto dinheiro eu ganho? A segunda pergunta é muito diferente. Ela diz: quantos ativos eu possuo? Pessoas presas na primeira pergunta vivem presas ao ciclo de trabalho. Pessoas que fazem a segunda pergunta começam a construir liberdade financeira, porque elas entendem algo simples: riqueza não é renda. Riqueza é patrimônio que gera renda. Esse é o jogo que investidores jogam. Eles constroem máquinas financeiras. Cada ativo é como uma pequena máquina que produz dinheiro. E quando você acumula várias dessas máquinas, algo interessante acontece: o sistema inteiro começa a trabalhar por você. Agora, vamos transformar tudo isso em algo muito prático. Se alguém está começando do zero, existem 3 passos importantes. Passo 1. Criar capacidade de investimento. Antes de investir, você precisa criar espaço financeiro. Isso significa controlar gastos, eliminar dívidas caras e aumentar renda. Pense nisso como combustível. Sem combustível, nenhum motor funciona. Sem capacidade de investimento, nenhum patrimônio cresce. Passo 2. Construir os primeiros ativos. No início, o objetivo não é viver de renda. O objetivo é começar a plantar árvores financeiras. Mesmo valores pequenos fazem diferença ao longo do tempo. Pode ser ações, fundos imobiliários, renda fixa, ativos digitais. O mais importante é criar o hábito de acumular ativos constantemente, com consistência, com disciplina, com visão de longo prazo. Passo 3. Reinvestir a renda gerada. Esse passo é extremamente poderoso. Sempre que um ativo gerar renda, em vez de gastar, reinvista. Isso cria um efeito multiplicador. A renda compra novos ativos. Os novos ativos geram mais renda, e o sistema começa a crescer cada vez mais. Existe uma frase famosa no mundo das finanças que diz que se você não encontra uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, vai trabalhar até o fim da vida. Pode parecer duro, mas existe muita verdade nisso. Renda passiva não aparece da noite para o dia. Ela não é um truque, ela não é um atalho. Ela é construída lentamente, com disciplina, com paciência e principalmente com visão de longo prazo. Cada investimento é como plantar uma árvore. No começo você não vê muitos resultados, mas com o tempo a floresta começa a crescer. E quando essa floresta finalmente amadurece, ela pode sustentá-lo pelo resto da vida. Comenta aqui embaixo a palavra liberdade se você quer construir esse tipo de futuro.